Boa tarde, pessoal. Jesus nos abençoe. Vamos novamente fazer uma reflexão com vocês, aproveitando essa bela tarde de domingo, e quando a gente vai se aproximando aqui da Casa Espírita, e a gente se depara com uma tarde tão bonita assim, muitas vezes ouvindo uma música, pensando na vida, pensando o que a gente pode falar de proveitoso aqui para vocês. É uma imensa satisfação que a gente sente. É uma sensação muito profunda. Aliás, as coisas mais profundas a gente tem dificuldade de transformar em palavras, né? A gente pode simplesmente senti-las, usufruí-las, vivenciá-las e guardá-las dentro de nós, para que a gente possa rememorar de vez em quando essas sensações agradáveis. Hoje nós vamos falar sobre o passe, o passe espírita, né? Nos moldes que a gente utiliza na casa espírita, a terapia dos fluidos, né? Porque o passe espírita nada mais é do que uma terapia baseada nos fluidos, um recurso terapêutico de grande eficácia que nós podemos utilizar, que é amplamente utilizada nas casas espíritas e com efeitos muito bons. Mas a gente observa que pode melhorar. A gente acredita que é possível melhorar. É possível nós, enquanto pacientes, enquanto aquele que recebe o passe, nós podemos aproveitar mais esses recursos. E nós, enquanto passistas, podemos também aprimorar as nossas condições. Então hoje nós vamos falar para ambos os casos, para os passistas e para aqueles que tomam o passe, para todos nós que nos beneficiamos do recurso do passe. Nós não pretendemos esgotar o assunto, até porque esse assunto nós vemos como inesgotável. Nós não temos a pretensão de falar tudo a respeito, porque é uma das áreas mais amplas que existe na doutrina espírita, é essa área que fala das energias, do perispírito, né? Da nossa estrutura perispiritual e da terapêutica espírita. Então, se vocês pensarem assim, olha, ele não falou isso, não falou aquilo, não falou algum outro, não vou falar mesmo tudo, vou falar só uma pequena parte do que é a terapia dos fluidos, o passe. Só que nós vamos enfocar muito mais na essência do que é o passe, do que na técnica propriamente. Até porque nós cremos que nas casas espíritas, para recebermos ou para doarmos, a técnica está em segundo lugar. Pelo que a gente vê os espíritos falando, a boa vontade, o desejo ardente de ajudar, a devoção por servir, a vontade de amar, vem em primeiro lugar do que a técnica. Geralmente a gente gosta de ouvir a parte técnica, que a gente quer ver os detalhes do perispírito, das posturas que a gente usa para aplicar o passe. Mas aqui eu vou falar muito mais da essência do passe, dos fluidos, da preparação, da observação de alguns pontos que a gente considera muito importantes. Então, começando com Emmanuel, no livro Consolador, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. E aqui já vai uma questão que muitas vezes a gente não se lembra, que quando nós estamos recebendo as energias do passe, ou emitindo as energias do passe, não se trata apenas de vibrações, de algo assim físico, né? Ou de ação no corpo físico, mas algo que seja apenas energético. O Carlos Torres Pastorino, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos fala que trata-se de uma energia informativa. É uma energia que tem em seu bojo uma informação.
Quando os médiuns passistas estão aplicando passe, eles estão pensando acima de tudo. Eles estão mentalizando a cura, a saúde, a natureza, a luz, a energia passando por eles até chegar a nós que recebemos o passe. Então não se trata apenas de energias, mas energias psíquicas. Traduz-se uma ideia que vem junto com as energias, que permeiam essas energias e chegam até nós. A ideia da saúde, a ideia da harmonia, que vai permanecer em nós tanto mais tempo quanto mais nós preservarmos essas coisas em nós. Quando nós tomamos o passe e mantemos fora da casa espírita o mesmo padrão de pensamento, de vontade, né, de alegria, nós fazemos com que essas forças permaneçam mais tempo conosco. Se nós não nos deixamos levar pela irritação, pela tristeza, né? Então essas energias permanecem durante muito tempo, né? São energias psíquicas. Aí André Luiz também nos fala, o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Então é uma energia psíquica, é um pensamento que recebemos, é uma informação de saúde que recebemos, mas é também uma energia que altera o físico, altera o campo celular. Inclusive eu estava assistindo uma palestra esses dias atrás, da Marlene Nobre, membro da Associação Médica Espírita de São Paulo, falando que eles estão desenvolvendo um trabalho agora de comprovação, que a Associação Médica Espírita de São Paulo está fazendo uma parceria com as casas espíritas para pesquisar, para buscar a comprovação disso que o André Luiz falou, que é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Então ela diz assim, olha, se ele fala que altera o campo celular, nós queremos ver isso. Nós queremos obter informações a respeito disso. É até um dever nosso, enquanto espíritas, pesquisarmos pelo lado científico da doutrina para estarmos de par com a ciência e podemos dizer para a sociedade, olha, os dados são esses, as informações são essas. É algo real, não é apenas um ato de fé, não é apenas um ato, né, de sugestivo. Existe um efeito positivo no nosso corpo, que nós precisamos verificar, né? Ainda o André Luiz nos diz, o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas da alma, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Olha só, o passe é o equilibrante ideal da mente, logicamente junto com a oração, com a leitura, com vários outros recursos, mas o passe é também um recurso ideal para o equilíbrio da mente. Apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, quando a gente vem à casa espírita e começa a utilizar a terapia do passe, nós não devemos abandonar os tratamentos que nós estamos levando a efeito. A medicação que tomamos, psicotrópica ou não, né? Todos os tratamentos que nós estejamos fazendo, não precisamos parar, a não ser que queiramos parar, né? Mas isso depois de discernirmos, depois de analisarmos com calma, né? Não na base do impulso. Não vamos colocar todas as nossas esperanças no passe. O passe é um recurso de apoio a todos os tratamentos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer parar com a medicação psicotrópica, por exemplo. Nós não devemos fazer isso. Temos depressão, ansiedade, transtorno bipolar ou esquizofrenia, né? Pânico. Nunca devemos parar com remédio sem que o médico nos fale para parar, né? Por algum motivo que ele julgue suficiente no caso, né? E ainda o André Luiz nos diz aqui, se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas? No campo da alma.
que a gente usa o antibiótico, né? Nós estamos com infecção de garganta ou em alguma parte do corpo e nós utilizamos do antibiótico, né? Para conter os agentes aí que estão se multiplicando, que estão desarmonizando o nosso corpo. E aí ele diz, por que não usar o passe? Né? Para ajudar, para impedir as alucinações depressivas, né? Quando nós vamos nos fechando, nos cristalizando em ideias equivocadas, em tristezas, em desânimo, vamos nos isolando das outras pessoas, né? E vamos aprofundando cada vez mais no processo depressivo. O passe é um recurso altamente benéfico nesse caso, assim como em vários outros, né? Se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar ou descuidar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Né? Por que deixar de utilizar? Pais, mães, amigos, irmãos, marido, esposa, avô, avó, por que não usar esse recurso? Ele pode ser usado só na casa espírita? Não. Deve ser usado sempre à luz da oração, sempre à luz da leitura elevada, preparando o ambiente. Depois nós vamos entender o porquê disso. Preparando o ambiente, fazendo a asepsia do ambiente, através da leitura, da oração, nós temos as condições ideais para a aplicação do passe, mesmo que seja fora da casa espírita. Tá? Já fiz muito trabalho de visita às casas das pessoas, doentes, velhinhos, pacientes terminais. Gosto muito desse tipo de trabalho. Aplicando passe nas pessoas, né? Ajudando famílias a se reorganizarem. Não importa que as pessoas não venham à casa espírita. Uma das funções da casa espírita é ir em busca da necessidade. Não querer que todos venham em busca do centro espírita. Nem todos virão mesmo. Mas sempre será possível ajudar. São os braços da casa espírita se irradiando e chegando até a necessidade. Esse é um trabalho muito interessante, né? Só que sempre à luz da oração e da leitura elevada, né? Às vezes eu levava até um violão, tocava umas musiquinhas lá. O pessoal já gostava e a música ajuda a harmonizar as coisas, né? Então o ambiente, né? A música ela é higienizadora dos ambientes, é interessante, sabe? Então, isso ajuda a gente a preparar o ambiente. O passe, né? A imposição de mãos. Nós não vemos tanta importância na questão, na polêmica que se tem às vezes, se deve só impor as mãos ou se pode fazer um movimento longitudinal, né? Isso é uma questão das casas espíritas. O procedimento que usa em cada casa espírita é próprio de cada casa, né? Não importa, o efeito vai se dar do mesmo jeito, tá? Se mantém a mão lá disposta e ora e canaliza essa força, se faz um movimento longitudinal, sem encostar no paciente, a uns 20 centímetros de distância mais ou menos, é a mesma coisa, tá? É o passe que nós utilizamos aqui e em qualquer lugar. Um doente, né? Que está acamado, uma pessoa foi aplicar passe e está sendo apoiada por um médico espiritual ou uma pessoa disposta a ajudá-la espiritualmente, né? Porque são energias que não são propriamente nossas. Existe algo de nosso, que é o fluido elétrico animalizado, o ectoplasma, o fluido vital que nós, com o qual nós contribuímos, com a nossa parte. Porque ele é um fluido que intermedia o espírito com a matéria. É um fluido que faz a ponte do espírito com a matéria. Então é um fluido que os espíritos utilizam, o ectoplasma, para agirem mais eficazmente na matéria, no nosso corpo físico. Tá? Os campos de energia e os chakras, né? Todos os seres e objetos se revestem de um halo energético. Tá? Todos os corpos irradiam luz, né? Conforme a lei do campo. Nós temos essa luz, essa energia sendo fracionada conforme a gente vai distanciando do objeto. Né? O valor pode ser 1 perto do objeto e daqui a pouco vai ser meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ao infinito. Ao infinito.
Isso quer dizer que todos nós estamos entrelaçados. Teoricamente, matematicamente, todos estamos entrelaçados. É por isso que nós e as estrelas nos comunicamos, nós e o universo. Teoricamente, matematicamente, todos nós nos entrelaçamos, né? Todos nós temos essa energia, todos nós podemos doar energia. Aí nós temos o modelo organizador biológico, ou perispírito, ou corpo energético, tá? Corpo bioplasmático. Todos nós temos essa estrutura energética. Somos um ser trinário. Somos espírito, essencialmente, pensamento puro, sentimento. Temos um corpo energético, que é o perispírito, são os corpos, as forças organizadoras do perispírito, né? O life fields, né? Conforme Rupert Sheldrake, né? São os campos que modelam a forma, o corpo físico. Quando nós estamos plasmando o corpo físico, são esses campos de energia do perispírito que moldam o corpo físico. Logicamente, se valendo também da genética, ativando ou não ativando certos genes, tá? Conforme a ciência estuda e conforme ela vai compreendendo também, cada vez mais, né? Então, nós somos esse ser trinário, corpo, perispírito e espírito, né? Nós temos uma psicosfera que nos envolve, que é o nosso campo pessoal, que se estende a alguns centímetros do nosso corpo, fazendo como que uma forma ovalada, tá? Então, nós projetamos nesse campo psíquico os nossos pensamentos. É como se fosse uma tela de projeção tridimensional. Tudo que nós temos pensado ultimamente, nós criamos formas de pensamento que gravitam em torno de nós, expressos nesse campo, tá? Se o espírito chegar aqui e dar uma olhada em nós, ele já vai perceber o que está me afligindo, o que eu estou preocupado, o que eu estou planejando, o que eu estou sentindo ultimamente. Porque ele vai perceber as formas de pensamento que se sucedem, como se fossem fogos de artifício, assim, se alternando no nosso campo vibratório, tá? Por isso que eles fazem facilmente o diagnóstico das nossas condições mentais, perispirituais e físicas também. Aqui é uma outra visão dos chakras, né? Seriam 7. Então, lá na cabeça, né? O coronário, o mental, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico, tá? São centros de comunicação do perispírito com o corpo físico, através dos plexos nervosos. Coincide as regiões em que existem centros de energia no perispírito com regiões de maior inervação no corpo físico, inclusive com a presença dessa ou daquela glândula em determinada parte do nosso corpo físico, tá? As pontes do perispírito com o corpo físico se dão muito através do sistema nervoso e do sistema glandular, diz o espírito André Luiz. Aqui uma outra vista, né, de perfil aí do coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Nós não vamos aprofundar nisso, que não é o nosso objetivo hoje. Às vezes a gente vê um mapeamento um pouco diferente desse ou daquele autor, dentro do espiritismo, fora do espiritismo, né? E é um assunto um pouco complexo mesmo. Quais são os requisitos para uma eficiente recepção de fluidos? Quais seriam esses requisitos? Para a gente que vai tomar o passe, tá? Em primeiro lugar, desejar receber ajuda espiritual. É muito importante. Tá? A gente desejar receber ajuda espiritual. A gente se colocar em atitude receptiva. É lógico, nós seremos beneficiados, né, pelas energias ambientes, quando nós adentramos aqui, quando adentramos na cama de paz, nós estamos respirando já uma atmosfera elevada. Antes até de aqui chegarmos, já estamos sendo acompanhados, nós somos ajudados sempre. A verdade é essa, né? Mas nem sempre nós mantemos o nosso padrão de receptividade para as forças que estão ao nosso redor. Olha, só nós fazemos uma reflexão, nós estamos mergulhados em Deus. Deus nos permeia o tempo todo. Nós estamos mergulhados no divino.
né? Porque nada existe fora de Deus. E por que a gente vive doenças, tristezas, desânimos, vive carências, né? Na verdade, nós somos a maior resistência, nós somos o maior bloqueio às energias divinas, nas quais nós estamos inseridos, mergulhados, né? Nesse momento aqui, nós estamos rodeados de tanta luz, de tanta presença boa, amiga, que verte do alto essa luz, como uma cachoeira benéfica de fluidos, emanando das regiões superiores, e chegam até nós. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo? Estão percebendo? Talvez uns percebam mais claramente, outros percebam menos claramente. Talvez alguma pessoa sinta aquilo de uma forma assim, como se a gente ficasse mais leve, como se fosse expandindo o nosso corpo. Eu conheço uma pessoa que fala assim: olha, Alexandre, quando eu vou assistir palestra, eu acostumei sentar lá no fundo. Mas quando eu observo, e ela não é alta, é baixinha. Quando eu observo, eu estou acima das pessoas. Eu estou vendo a palestra como se eu estivesse acima das pessoas. Eu falo, mas que beleza, né? Assim é bom, né? Principalmente para os baixinhos, né? Você vê a facilidade que ela tem de se desprender do corpo? Ela senta lá no fundo, eu achei que isso era normal, eu nem entendia por quê, né? Eu começo ali a observar a palestra, daqui a pouco parece que eu estou vendo de frente ali o palestrante, né? E ela tem mesmo uma capacidade muito grande de se desprender e de sentir os fluidos, de sentir as vibrações. Porque a nossa sensação desse tipo de fenômeno está diretamente ligada à capacidade que nós temos de nos emancipar do corpo. Todas as mediunidades, todas as percepções têm uma relação direta com a capacidade que nós temos de emancipar do corpo físico, mesmo que não percebamos isso de uma forma mais intensa, tá? Mas guarda relação com isso. Então, desejar receber ajuda espiritual é se colocar receptivo, aberto, desejoso de fato de melhorar, né? Ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido. A gente sabe que isso não é algo tão fácil de se improvisar. Para a gente confiar em algo, a gente tem que conhecer, né? A gente tem que, às vezes, estudar, compreender, conversar, né? Então, às vezes, a gente chega na casa espírita, a gente mal conhece o lugar, mal conhece as pessoas, mal conhece o mecanismo do passe. Por isso que é sempre interessante falar alguma coisa antes de aplicar o passe, para esclarecer as pessoas que chegam, né? Para que já comece, isso então, eu não sabia que colocava a mão na minha cabeça, o que vai acontecer aqui agora, né? É para que haja uma transmissão de energias, né? Então os nossos braços funcionam como se fosse um canal através do qual, uma antena, né, que vai irradiar as forças, né? Então, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido, tá? Eu, muitas vezes, quando vou aplicar passe em alguém pela primeira vez, alguém que eu não conheço, que não me conhece, que não conhece a casa espírita, quando eu vou aplicar, eu percebo como se a pessoa estivesse impermeável. Parece que dá até para sentir uma coisa lisa, assim, que parece que não adentram os fluidos. Parece que não consegue entrar na pessoa os fluidos, tá? E isso é de fato, a gente conversa com outras pessoas que nos dão também essa percepção, né? E o interessante é que conforme as semanas vão se sucedendo, a gente sente que a pessoa já está absorvendo melhor aquela energia. A gente sente que esse fluxo, que esse circuito de energia que se forma, ele já está realmente conseguindo estabelecer-se de uma forma harmônica, né? Então, lutar para diminuir pensamentos negativos. Quando a gente vai tomar o passe, é muito importante que nós tentemos mudar o panorama mental nosso. Porque a gente chega com aquela psicosfera cheia de pensamentos, preocupação, será que meu namorado vai voltar ou não vai comigo? Será que eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso? Será que não? Será que meu filho não vai aceitar um dia vir aqui no centro, que ele está precisando? A gente chega atormentado com um monte de preocupações, tá? E aí,
Vou tomar o passe? Peraí, agora não é hora de eu ficar atormentado por isso. Deixa eu orar, deixa eu levar o pensamento. E aí os espíritos mais eficazmente eles vão conseguir dissolver aquelas formas de pensamento, aqueles pensamentos que estão me atormentando, eles vão dissolvendo esses pensamentos. Porque ó, a gente começa a criar pensamentos, e os pensamentos são como nossos filhos, diz o André Luiz, são nossas criações. E a gente cria, e a gente nutre, e cada vez mais ele exige que nós o nutramos. Então a gente vai ficando cada vez mais preocupado, mais tenso, né, até a hora que a gente não aguenta mais. Por isso que na hora do passe é muito importante nós orarmos, né, elevarmos o pensamento, olha, manter-se em oração, né, elevarmos o pensamento. Se não quisermos orar, podemos lembrar de uma música de caráter elevado que você conheça. E mentalmente você pode cantar aquela música elevada, não é? De teor mais religioso, vamos pensar assim, uma coisa gostosa, né? Ou mentalizar uma paisagem bem bonita. Você pode mentalizar que você está curado, que você está bem, que você já conseguiu resolver o seu problema. Isso tudo é interessante na hora do passe. Alguns casos, né? André Luiz nos conta no livro Missionários da Luz, no capítulo, um dos últimos do livro, ele nos conta alguns casos. De uma senhora que eles estavam observando na reunião pública, ela foi tomar passe. Aí o André Luiz está observando esses casos. Uma senhora com uma nuvem escura no coração, né? Ela estava com uma nuvem escura no coração. E diz o Espírito Alexandre que é uma energia negativa fulminante. Fulminante. Uma energia fulminante. Poderia matá-la. E ela estava lá com aquela nuvem escura, por quê? Porque ela havia brigado, discutido com o marido. Ela havia discutido com o marido. E aí as trocas, não apenas de palavras, mas de energias, ela estava com aquela nuvem em cima do coração. Né? E importa se ela tinha razão ou não tinha razão ao discutir com o marido? O que vocês acham? Importa se ela tinha razão ou não tinha razão? Não importa, né? Isso é uma coisa para a gente pensar seriamente, né? Quantas vezes a gente discute, a gente fica bravo, fica ressentido, magoado, e ó, no final das contas, não tem a mínima importância se a gente tinha razão ou não. Porque se guardarmos essa energia em nós, se adotarmos essa postura de vitimização e guardarmos essa energia em nós pela falta do perdão, da compreensão, tá? Nós seremos prejudicados. Aí não adianta, mas eu tinha razão. Se a gente tem razão, usemos a nossa razão, usemos o nosso raciocínio, usamos a nossa razão e vamos nos amar, vamos cuidar da nossa saúde, vamos amar o nosso corpo, amar o espírito que somos, nos preservando, né? Senão é falta de amor, de alto amor, né? Tinha um senhor com uma nuvem escura sobre o fígado. Os espíritos olharam o fígado, o pâncreas, tal, tinha uma região ali que já estava sendo prejudicada. E aí o Alexandre falou assim, esse senhor, ele durante muito tempo, ele se acostumou a controlar pessoas e situações com uma energia invejável, uma facilidade, o seu temperamento controlador, e facilmente se impunha nas situações, os pontos de vista, tal. E agora, com o passar do tempo, ele já não está mais com tanta energia para se impor e tal, e agora começa a sofrer os choques das contrariedades. Né? Olha só, você vê que tudo tem a ver com defeitos nossos, né? Tudo tem a ver com defeitos nossos. Então ele está causando um prejuízo para o fígado e para o pâncreas, né? Pela manutenção dessas energias advindas da contrariedade. Tá? Uma outra senhora, uma mulher grávida e anêmica, que está
com dificuldades muito grandes financeiras, né? O seu marido está passando por provações muito difíceis e ela, grávida, podendo se alimentar pouco, né? Está desnutrida e os choques das dificuldades, e veja bem, como ela está reagindo às dificuldades. Porque dificuldades todos temos. Nós não somos a pessoa mais sofredora. Nós somos uma pessoa que está passando por dificuldades, como cada um de vocês. Se a gente for conversar com vocês, a gente vai ver que cada um de vocês tem uma história particular, cheia de problemas, de dificuldades, de desafios, né? Assim como eu. Então essa mulher, ela também está passando por situações que ela precisa passar, mas o como ela está reagindo às situações, ela está guardando energias, ela está produzindo energias negativas. E essas energias estão invadindo o líquido amniótico. E ela corre risco até de perder a criança se essas forças conseguirem atingir a formação ali, né, do feto que está se desenvolvendo. Então os espíritos, todos esses casos, estou falando assim rapidamente, aí o espírito Alexandre, ele utiliza toda uma técnica, todo um recurso, né? Movimentos, ele tem toda uma técnica, mas que ele aprendeu lá no plano espiritual, nem sempre a gente vai conseguir usar aqui, e que eu não vou entrar nesse aspecto, mas ele conseguiu retirar essas forças das pessoas que estão necessitadas, assim como quando a gente vai tomar passe aqui também, tá? Tem problemas no nosso corpo físico que nem vieram aparecer, porque recebemos ajuda antes que viessem aparecer. Tá? Um outro senhor com problema nos rins, envoltos em energias negras. Aqui ele nem falou o porquê exatamente, tá? Mas só para vocês terem a noção aí que são vários casos, né? Um caso de 10ª vez. O que é caso de 10ª vez? Caso de 10ª vez. Os espíritos, eles ministram o socorro integral. Quando nós viemos aqui tomar o passe, eles vão aplicar o passe, vão retirar essas energias, vão nos deixar em plenas condições. Tá? Só que, se nós não mudarmos a nossa atitude mental, emocional, enquanto nós vamos recebendo esses tratamentos por 10 vezes consecutivas, passou disso, eles não proporcionam mais o socorro integral. Eu sei que tem gente que já está fazendo as contas aí, né? Estou brincando, mas né, é da gente pensar, né? Não quer dizer, mas eu estou aqui faz mais de 10 vezes, será que já acabou meu socorro integral? Não é assim também, né? Eles sempre nos ajudam, tá? E sempre vão nos ajudar. Mas o que o André Luiz fala, o que o Espírito Alexandre fala é assim, que se eles aqui estão para ajudar, e se nós estamos nos acomodando nessa ajuda, por quê? Porque a gente produz energias negativas, a gente fixa mágoas, ressentimentos, ódios, raiva e tal, e a gente vem e recebe ajuda. Semana que vem estamos do mesmo jeito. Eles dão ajuda de novo. Outra semana estamos do mesmo jeito. Eles ainda fazem por 10 vezes, hein? Por 10 vezes. Talvez nós na segunda já, meu irmão, você está, né? E os espíritos 10 vezes consecutivas, eles vão lá e aplicam todos os recursos necessários. Mas aí, se nós não aproveitamos as palestras, o evangelho, a oração, o passe, e não começamos a mudar a atitude qual? Sermos menos caprichosos, menos birrentos, menos suscetíveis. Né? Nós temos que mudar esses aspectos em nós, mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes, silenciar em determinados momentos, ou quando formos falar, sabemos falar com qualidade. Então isso faz com que a gente crie um ambiente mais positivo, na família, por exemplo, não fica aquela gritaria e palavrão, não, porque a gente vai criando um ambiente mais favorável. Isso retorna a nós através também de saúde, de bem-estar, que nós temos que saber produzir, né? Então tinha um caso de 10ª vez, um senhor idoso com alterações no baço e no fígado.
tá? Quer dizer, o baço e o fígado estavam comprometidos, né? Estavam desarmonizados. Por quê? Este homem, não obstante simpatizar com nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso, né? Estima as rixas frequentes, né? Gosta de polemizar, gosta de criar rixa, tem facilidade em criar inimigos. Ao invés de criar amigos, tem facilidade de criar inimigos, né? Rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Então, toda vez que a gente tiver esse tipo de atitude, pessoal, nós estaremos mais propensos a produzir, a evocar nas pessoas ao nosso redor energias negativas. A gente falar do que a gente quer, do jeito que a gente quer, é fácil, relativamente fácil. O problema é a gente aguentar a energia que vem para nós. Não é? Falar é fácil, mas aguentar a energia que vem, né? Que vem daqui, que vem dali, que vem de lá, porque em todo lugar a gente fala o que quer e ouve o que não quer, e recebe a energia que não esperava, que acaba atingindo o nosso perispírito, que acaba desarmonizando a nossa saúde. Tá? Então, nós precisamos desse fator educativo, nós precisamos dessa modificação do nosso comportamento. Aí a gente vê que cura real não é alívio dos sintomas, não é a melhora do corpo físico. Cura real é mudança de comportamento, é mudança de atitude mental, é mudança de conceito. Essa é a cura verdadeira. Toda vez que nós estivermos alinhando o nosso pensamento dentro do conceito positivo, das linhas de equilíbrio, das leis universais, das leis divinas que a gente estuda no Evangelho, o Livro dos Espíritos, André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, né? Toda vez que nós buscarmos tudo que é bom, tudo que é justo, é nobre, digno, nós vamos estar encontrando o caminho do equilíbrio. Tá? Quais são as etapas da aplicação do passe? Rapidamente, tá, pessoal? A sintonia com o alto, né? O passista vai aplicar. Primeira coisa, tem que se conectar com o alto através da oração, através da elevação dos pensamentos. Tá? Aquela coisa do médium, mas eu fico muito exaurido quando aplico o passe. É porque não está fazendo a conexão com o alto de forma correta. Muitas vezes não está se preparando de forma correta. Tá? E aí surge aquela situação, às vezes um médium passista aplica o passe num monte de gente, e depois que acaba o passe ele vai e senta para tomar passe. Nós vemos completamente sem sentido isso. Tá? Porque quem está aplicando o passe está sendo canalizador das energias que está irradiando para o paciente. Então ele é o primeiro a se beneficiar. A princípio não precisaria ele tomar passe depois de aplicar o passe. Tá? Às vezes é uma prática que a gente vê nas casas espíritas. Né? Só que aí não acaba nunca, porque o que tomou vai dar no outro, que fica... Né? Conexão com o campo do paciente. Nós vamos adentrar um campo vibratório diferente do nosso, nós vamos nos conectar, fazer a conexão com esse campo. Né? Então nós vamos começar a estabelecer esse primeiro contato com essa psicosfera da pessoa. Tá? A limpeza do campo vibratório. Os espíritos falam que é como se você fosse limpar um vaso ou um recipiente de água. Você vai dar uma lavada nele, vai limpar aquele recipiente para depois colocar água pura. Então, o que eles aconselham? Que nós imaginemos, ou que nós queiramos, mentalizemos, que estamos fazendo a limpeza desse campo vibratório. As formas, pensamentos que atormentam a pessoa. Tá? Isso é bem importante, porque a nossa vontade, o nosso desejo, imprime às nossas energias um potencial de acordo com aquilo que a gente deseja para a pessoa. Tá? E a introdução das energias salutares. Você limpou o vaso, você limpou o recipiente, aí você vai introduzir a água pura, você vai concentrar mais a energia no paciente. Tá?
Pré-requisitos para o aspirante a passista, a pessoa que queira aplicar o passe. Né? Os Espíritos falam que todos nós podemos aplicar o passe. Todos nós. Precisamos de uma condição básica. Boa vontade. Desejo sincero de servir. Né? Desejo sincero de servir. Amor. Todos nós precisamos ter isso como condição básica. Mas é preciso também, com o tempo, para nós melhorarmos na condição de passistas, seja uma mãe que queira aplicar no seu filhinho, um pai, um avô, tio, não importa, irmão, domínio sobre si mesmo. Nós temos que questionar, nós temos domínio sobre nós mesmos? Ou nós somos donos das emoções, elas nos pertencem, ou nós pertencemos às emoções? Eu possuo as emoções ou sou possuído por elas? Às vezes falo coisas que eu não queria, né? E crio situações de uma forma compulsiva, descontrolada. Então eu preciso exercitar esse domínio sobre mim mesmo. Tá? Eu preciso exercitar o autocontrole. Né? Equilíbrio de sentimentos. Eu me sinto equilibrado em termos de sentimentos. Isso equivale a dizer, eu normalmente estou mais envolto em sentimentos bons, harmonizados, feliz, satisfeito com a vida, ou mais frequentemente estou desanimado, estou me sentindo mal, né? Estou me sentindo rejeitado, estou me sentindo excluído, né? Estou com baixa autoestima. Como é que estou a nível de sentimento? Tá? É lógico, se nós detectarmos que estamos mal, nós temos que buscar ajuda. E aí nós vamos tomar o passe para buscar o equilíbrio. Podemos buscar uma terapia, uma psicoterapia, seja ela qual for, às vezes até dependendo do caso, uma medicação, se o médico ou psicólogo ou terapeuta sugerir, né? Equilíbrio de sentimentos, todos devemos buscar. Tá? Amor aos semelhantes. Exercício de amor. Tá? Jesus falava assim, olha, só quem ajunta pode distribuir. Nós precisamos nos amar, precisamos ajuntar amor, nos cuidar, nos respeitar. E, como um segundo passo, estender esse alto amor para o outro. O halo amor, amor aos outros. Né? Jesus falou isso. Né? Amar aos outros como a si mesmo. Então ele colocou como condição para conseguirmos amar aos outros, amarmos em primeiro lugar. Tá? Isso equivale a dar a nós o que nós precisamos. Viu? Às vezes eu quero dar aos outros o que nem eu estou conseguindo. Né? Então eu preciso, o benefício precisa passar por mim, eu preciso fixar esses benefícios em mim para estender aos outros. Compreensão da vida. Eu tenho compreensão da vida, compreensão das leis divinas. Eu tenho lido, eu tenho estudado, ouvido palestra, tenho procurado expandir a minha compreensão das pessoas. Eu compreendo o comportamento das pessoas. Né? Compreensão da vida ajuda muito para até desenvolvermos a fé. Né? E a fé é vigorosa e profunda confiança no poder divino. No Espiritismo a gente tem a fé raciocinada, a fé que sabe por que acredita. Não é apenas um ato religioso, um ato de fé, mas é um ato pensado. Né? Eu sei que a espiritualidade está aqui agindo, eu sei como que eles agem, porque eu tenho visto no livro como que eles agem. Eu vi no livro dos Espíritos, no André Luiz, eu sei como é que eles estão pensando sobre nós neste momento. Então, sabendo disso, deixa eu me ajustar àquilo que eu compreendo. Né? Deixa eu ajudar da melhor forma, me ajustando àquilo que eu sei que está ocorrendo aqui. Né? Isso está no capítulo 19 do livro Missionários da Luz, do André Luiz. Tá? Para o passista, ainda também é necessário o seguinte, aqui vocês vão ficar bravos comigo, mas não tem jeito, eu vou falar do mesmo jeito. Não fiquem bravos comigo, por favor. Orem por mim, tá? Orem por mim. Não fumar, tá? Orem por mim, tá? Porque o fumo, né, o cigarro, tá?
Os espíritos falam, favorece a obsessão, mata o nosso corpo. Acho que não é novidade a gente chegar e falar isso aqui, né? Mata o nosso corpo. Ora, aquilo que mata o meu corpo, como que pode ser bom? Principalmente para o passista que quer passar vida para as pessoas. A casa espírita tem uma função social, tem uma razão social. Ajudar, estender benefícios em forma de conhecimento, em forma de energias boas. Essa é a razão, a desobsessão. Como é que eu, muito propenso à obsessão, vou ajudar uma pessoa a sair da obsessão? Né? Como é que seria a gente chegar no médico e você está lá com asma, com rinite, com um monte de todo atrapalhado lá, e você chega no médico, o médico está lá te atendendo com um cigarro na mão. Você vai ficar feliz, não vai? Doutor, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Não é? Não dá. Hoje em dia, na infância, quando eu era criança, eu passei por algumas situações assim. Porque era muito mais comum fumar, inclusive em ambientes fechados. Tá? Mas hoje em dia, né, a gente não admitiria mais isso. Chegar no médico, por exemplo, ele está lá com o cigarro aceso. Né? A gente já começaria a questionar. Né? Muito menos na casa espírita. O médium passista. Né? Não beber bebidas alcoólicas. Tá? Não beber bebidas alcoólicas. Os espíritos falam que o álcool, o uso sistemático do álcool faz com que nós exalemos fluidos venenosos. Por isso, inclusive, que em torno do alcoólatra existe a doença psicológica, a doença física, é muito comum. Em famílias onde há o alcoólatra, a presença da doença. Tá? Então, novamente, como que nós vamos passar uma energia boa se nós não estamos nos amando? Às vezes a gente vê nas casas espíritas as pessoas querendo conciliar, querendo dar um jeitinho. Ah, não, mas não tem tanta importância, porque o outro fulano também usa, na outra casa também tem cigarro, bebida, né? Então são coisas incompatíveis com o médium e a mediunidade. Não quer dizer que você eventualmente não vai tomar um aperitivo, né, numa festa, alguma coisa, eventualmente. Eu particularmente não uso nenhuma coisa nem outra. Tá? Não me faz falta. Tá? Agora, a pessoa que quer fazer um trabalho sistemático de ajuda ao semelhante, deveria repensar. Né? Os espíritos falam que, sabe aqueles centros energéticos, os chakras? Eles falam que o álcool desestrutura todos eles. Todos. Desestrutura todos os centros energéticos. Tá? Inclusive, eles falam assim, o André Luiz fala assim no livro Conduta Espírita, interditar o acesso à câmara de passe à pessoa alcoolizada. Interditar, uma das obrigações das pessoas que coordenam os trabalhos na casa espírita, interditar a câmara de passe à pessoa alcoolizada. Por quê? Porque às vezes por causa de uma pessoa, você tem todas as pessoas e passistas e pacientes que lá estão prejudicadas pela vibração de uma única pessoa. Vai dar um trabalho danado para a espiritualidade, para neutralizar a influência daquela única pessoa, tá? Continua valendo aquela coisa de vocês orarem por mim, tá? Evitar a ingestão de carne, principalmente nos dias em que irá trabalhar no passe. Né? Que os espíritos falam que certos alimentos, como a carne, né? Depois a gente vai ver também o uso de temperos excitantes, né? Exagerar nos temperos e fazer coisas indigestas, isso tudo faz com que, o uso de café aqui, isso aqui é um golpe de misericórdia, né? Alexandre, eu nunca vou ser passista. Porque eles falam assim, que esses recursos, esses alimentos, tem muita gente que já desistiu de ser passista aí. Esses alimentos, eles são, fazem com que nós absorvamos toxinas que interessam às nossas células, que se incorporam às nossas células e fazem com que, na hora que nós vamos irradiar o ectoplasma, a energia vital, os raios ectoplásmicos, eles sejam de qualidade inferior, de baixa qualidade. Tá? Então,
para que nós tenhamos uma maior qualidade de fluidos. E o resultado prático, a cura, a melhora, o alívio, a mudança, exige uma qualidade maior. Devemos lembrar que isso aqui tudo não é válido só para o passista. É válido para qualquer pessoa. Tá? É válido para qualquer pessoa. O passista em especial porque ele está trabalhando, é um agente de cura, é um agente de saúde espiritual. Então ele deve cuidar disso. Tá? E equilíbrio das funções sexuais. Por quê? Porque as forças sexuais da alma são as energias vitais, que são, por sua vez, a força mediúnica. Entendeu? Que são as energias que nós usamos no passe. Pessoal, a gente vai estudando, a gente vai vendo que tratam-se das mesmas energias. Forças sexuais, energia vital, ectoplasma, energia mediúnica é a mesma coisa. Tá? Se você pegar o Livro dos Espíritos, André Luiz, Joana de Anjos, e começar a analisar com muito cuidado, você vai ver que trata-se da mesma energia. Que, como diz Joana, nasce na base da coluna, na região sacral, e alimenta todos os chakras. Alimenta todos os chakras. Se nós gastamos a força vital só a nível genital, só a nível sexual, nós não teremos um excedente de forças para sublimar, e aqui nós não estamos falando mal do sexo. O sexo é sublime, é sagrado, é abençoado quando bem conduzido. Se tem uma experiência na nossa vida que fez parte de toda a evolução nossa, foi o sexo. Tá? Então não vão sair daqui e falar, Alexandre falou lá que tinha que parar com esse negócio de sexo. Está errado, hein? Não falei nada disso. Hein? Então é algo sublime, bom e que nós devemos aprender a utilizar. Só que nós devemos, na economia vibratória energética da nossa vida, nós devemos ter um excedente de forças que nós possamos sublimar para ativar o sentimento, para ativar a palavra que constrói. Dizem os espíritos que as forças sexuais são eminentemente plásticas. Eminentemente plásticas. Como assim? Não é plástico de plástico, mas moldável. São energias que dão vida, que dão formas às coisas. Eu posso desenvolver formas emocionais, né? Dar vida emocional utilizando as forças vitais. Eu posso transformar em palavras, eu posso transformar em pensamentos, eu posso transformar em comunhão com o alto, em mediunidade, em livros. Chico Xavier não teve filhos, teve livros, que Emmanuel falou para ele que são os filhos dele. Por quê? Porque as forças sexuais da alma se transformaram em livros através da psicografia. Tá? Bonito, né? Então, o Espiritismo ele tem uma visão do sexo, inclusive a visão mais bonita que eu já vi, né? A visão mais elevada que eu já vi foi na doutrina espírita. Né? Uma célula nervosa, o ectoplasma, é parte do plasma celular das células nervosas exteriorizado. Ecto, para fora, ectoplasma. Parte de certas substâncias intercelulares exteriorizadas. Por isso que André Luiz fala que ectoplasma, ou as forças radiantes, é o sistema nervoso exteriorizado. São as forças nervosas do médium exteriorizadas. Olha que delicado isso. Você, quando você vai aplicar o passe, você está exteriorizando através dos ouvidos, da boca, do tórax, das mãos, o ectoplasma. Isso se você for lá no Google, ectoplasma, aparece um monte de fotografia lá. E fotografias antigas, que eu conheço desde criança. Inclusive tem algumas que o Chico Xavier está lá, perto de um médium. Tá? É uma força invisível, mas em alguns momentos ela se torna visível, tá? Pela ação dos espíritos. Tá? Então, olha a importância de utilizarmos a prece e a leitura para prepararmos o ambiente. Porque tem que ser um ambiente asséptico. Asepsia vibratória através da oração e da leitura. Porque senão nós exteriorizamos as forças ectoplásmicas
e nós absorvemos certos bacilos, certas contaminações do ambiente. Isso pode fazer mal para nós. Tá? Por isso, se formos fazer o passe fora, o cuidado redobrado. Não precisamos deixar de utilizar o passe, mas evitar a qualquer coisa em qualquer lugar, ficar oferecendo passe para os outros. Aí não. Tá? Tem que haver critério, como qualquer atitude mediúnica. Tá? Quais são as conquistas, resumindo então, quais são as conquistas a serem efetuadas com o tempo? Equilibrar o campo das emoções. Tá? Se nós gastamos a nossa força vital através do comportamento emocional desequilibrado, nós não teremos forças para irradiarmos, para ajudarmos no passe. Por exemplo, a pessoa que se desequilibra muito facilmente, e grita, e briga, e chuta, e quebra e tal. Se nós fôssemos olhar a vibração dessa pessoa, nós veríamos raios saindo dela. Sabe esses raios que a gente vê assim caindo na terra ali, né? A gente veria esses raios. Tem até foto disso. Eu não achei imagem aqui, mas tem foto disso. Raios que saem da pessoa. Quando a gente está bravo, né? São energias ectoplásmicas. São forças vitais. E são forças mediúnicas. Já vão gerar sintonia com obsessores já. Ao mesmo tempo que nós irradiamos e gastamos, depois a gente se sente fraco, dá vontade de deitar, de dormir, dá dor de cabeça, dá mal-estar, né? E ainda gera obsessão, ainda favorece a interferência. Por isso que o Sérgio Felipe fala assim, olha, quando nós perdemos o controle, alguma coisa assume o controle. Sempre que nós perdemos o controle, algo assume, esse algo é um espírito. Nós nos descontrolamos e me descontrolei. Alguém assumiu o controle, pode ter certeza. Tá? E por isso que o médium não é apenas aquele que participa da reunião mediúnica. Podemos ser médios em qualquer lugar, só que temos que buscar o equilíbrio. Né? E o segundo ponto, fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares, que é o que a gente estava falando. Bebida, cigarro, alimentação. Diz o Espírito Alexandre que a pessoa que come demais produz odores fétidos. Tá? A pessoa que come demais está sujeita à obsessão também, por vampirização, através do comportamento da glutonaria. Né? Atrai espíritos que gostam também de comer exageradamente. E essa pessoa vai ter dificuldade também de ter qualidade nas vibrações. Tá? Aqui um campo, né? Os chakras equilibrados. Já estou acabando, pessoal, já estou acabando, né? A gente quer ficar assim, ó, todo bonitinho, todo equilibrado, radiante, né? E nós podemos e devemos, né? Jesus, a disciplina, a elevação do pensamento, do amor, né? Isso tudo fazia com que ele tivesse uma força magnética, que nós temos também, mas potencializada infinitamente. Né? Ele curava pelo olhar. Né? O magnetismo que saía do olhar dele curava as pessoas. Tá? Um simples olhar. Né? Curava pela palavra. Jesus curava pela palavra. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, o lava-pés que a gente conhece, então ele estava lá lavando o pé de um, de outro, e outro. Quando ele chegou no Pedro, Pedro falou, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus falou assim, Pedro, é preciso que seja assim, se você não deixar, se você não permitir, você não terá parte comigo. Você não terá parte nesse ensinamento, você vai estar fora desse ensinamento que eu quero dar. O ensinamento da humildade, quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva, que ame. Você não quer fazer parte desse ensinamento? Aí Pedro falou, Senhor, então lava o corpo inteiro. Isso está no Evangelho, né? Senhor, então lava o corpo inteiro. Faz o que o Senhor achar melhor, né? Aí Jesus falou assim, Pedro, não é preciso, porque já estáis limpos pela palavra.
Olha que legal, né? Já estáis limpos. Aquelas vibrações negativas, pensamentos. Quem convivia com Jesus, imagina, Jesus orientando, falando, dando exemplo, aquele magnetismo dele, os seguidores dele já estavam limpos, pelo menos provisoriamente, né? Pelo menos assim, durante o período que Jesus estava próximo. Né? Não é preciso que lave o corpo todo, você já está limpo pela palavra. Né? A cura pelo sopro. A cura pelo sopro. Frequentemente a gente vê referências a Jesus, né? Que ele impunha as mãos, ele conversava com a pessoa. Muitas vezes ele empregava o sopro. Né? Fazia parte do processo de cura. André Luiz fala sobre o sopro curador no livro Os Mensageiros. André Luiz também fala no Conduta Espírita que sempre que possível devemos associar o sopro curador ao passe. Olha aí uma coisa que às vezes as pessoas não lembram. Ele orienta que sempre que possível associe o sopro ao passe. Só que cuidado com o hálito, cuidado com a saúde bucal, cuidado com a alimentação, que é muito maior com o sopro. Tá? Jesus utilizava, inclusive, depois do terceiro dia, quando ele voltou, apareceu no meio dos discípulos, a porta estava fechada, ele surgiu, a gente não sabe como exatamente, mas ele surgiu no meio dos discípulos e soprando sobre eles, disse, a minha paz vos dou. Imagina como é que era esse sopro, né, pessoal? Imagina como é que era essa energia que Jesus irradiava, né? A sombra de Pedro. Pedro, né, que foi um dos discípulos de Jesus que mais atuou depois da morte física de Jesus, as pessoas disputavam a sombra de Pedro. Porque diziam que a sombra, onde a sombra dele passava, curava. Então os doentes se acotovelavam lá para ver quem conseguia ficar perto da sombra de Pedro. Na verdade, não era a sombra do Pedro que curava, né? Porque a sombra, o que é? É apenas a não incidência da luz, é o contorno onde não incide luz, a gente chama de sombra, né? Então não era a sombra que curava, mas era o campo vibratório dele. Onde ele passava, que a sombra alcançava, na verdade devia ser o tamanho da aura dele, né? Foram fazer um estudo com Chico Xavier, foram pesquisar o tamanho da aura do Chico, deu uns 20 metros mais ou menos. A nossa é de alguns centímetros, de Chico Xavier deu 20 metros. Quem chegava perto ali de Chico Xavier, da casinha do círculo de oração lá dele, já começava a se emocionar com a vibração. Né? Já estamos terminando. Por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz. Vós sois deuses, já não foi dito, vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer, e muito mais. Brilhai a vossa luz, fazei que a vossa luz brilhe diante dos homens. Por quê? Porque ninguém acende uma candeia, uma vela, e põe embaixo da mesa, põe embaixo do candeeiro, coloca acima. Para que todos vejam, não para nós aparecermos, mas para que nós nos planifiquemos, para que nós nos iluminemos, né? Para que nós possamos expandir a nossa consciência, expandir a nossa luz e vivermos a saúde que nós também acabamos irradiando aos outros. Né? Então Jesus foi esse exemplo máximo para nós, de uso da energia curativa, uso da oração, porque ele fazia sempre o uso da oração, da comunhão com o Pai, que todos nós podemos realizar também. Tá? Nós vamos ficando por aqui na nossa reflexão, e acredito que a gente pode fazer a prece, né, Adelmiro? Tá. Então eu convido a todos para unirmos o nosso pensamento, agora através da oração, agradecendo a Jesus pela oportunidade maravilhosa que todos estamos tendo nesse momento, de recebermos a ajuda dos amigos espirituais, através de um momento tão gostoso, de fraternidade, de tranquilidade, de serenidade, que muitos no planeta, nesse exato momento, não estão vivenciando. E que nós somos muito felizes por podermos estar nessa cidade, entre amigos, e tranquilamente podemos usufruir das informações que chegam do alto.
Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta tarde. Que o Senhor possa nos abençoar agora na hora do passe, para que os passistas que traduzem as forças do alto irradiem para todos nós o influxo magnético, as forças curativas que vêm do alto e que se derramam sobre nós quais pétalas de rosas perfumadas que nos ajudam na harmonização do corpo e da mente. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito obrigado a todos.